Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reinado do Filho, do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Podemos assentar, amada igreja. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Então, amada igreja, aqui nós podemos ver a importância e a grande misericórdia que o Senhor Jesus Cristo tem em nossas vidas e que Deus poderoso tem conosco a cada momento. Nós somos bem-aventurados, meus amados irmãos, porque somos escolhidos do Senhor. Somos bem-aventurados por poder estar hoje aqui. Somos bem-aventurados por poder estar aprendendo da palavra do Senhor a cada momento. Nós, como cristãos e como servos do Senhor, temos a obrigação a cada dia de buscar o revestimento, para que se venha cumprir aquilo que foi lido na palavra ao começo, no livro do Atos, capítulo 2, até o versículo 4. Então nós temos que estar atentos a cada momento, porque o Espírito Santo do Senhor se manifestará em nossas vidas quando nós temos em conta aquilo que o Pai Celestial fala conosco a cada momento. O Senhor Deus dos Exércitos se comunica conosco a cada momento, a cada segundo e a cada instante. Só que nesse mundo, amada igreja, em que nós vivemos, tem muitas coisas que nos tiram do foco e nos tiram nosso pensamento daquilo que o Pai quer que nós fiquemos atentos, ouvindo e percebendo. Por isso é importantíssimo, amada igreja, orar uns pelos outros e ter um coração humilde e simples, que está atento a ouvir aquilo que o Espírito Santo nos está dizendo. Deus fala cada dia conosco grandiosamente. Ele nos ensina, nos mostra os caminhos que Ele quer que nós andemos. O Pai Celestial nos fez fortes e nos deu sabedoria e nos guia cada dia para que sejamos capazes de lutar contra aquilo que a gente não consegue ver. Muitas vezes ficamos brigando com nossos irmãos e permitimos que o inimigo nos inflame e esquecemos que nossa luta principal é contra o inimigo das trevas. Nossa luta principal é contra aquele que oprime as almas e que coloca a juventude, que coloca a contenda e que causa mal na humanidade. E esse inimigo que causa esse mal não é nada mais que o inimigo das trevas. Aquele que rejeitou a glória santa do Senhor e que se rebelou, que foi, glória a Deus, que não quis aceitar aquilo que Deus colocou na face desse universo. Mas nós, como servos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, temos a obrigação, amada igreja, de buscar, de clamar e de nos humilhar a cada segundo, porque, amados irmãos, somente desse jeito poderemos receber o Espírito Santo que nós precisamos ter. Não existe um ser humano que possa se converter se não é pela graça do Espírito Santo. Nós conseguimos nos converter se nós de coração aceitamos o Espírito Santo que venha falar conosco a cada dia. Mas isso diz muitas coisas para nós mudar em nossas vidas, porque o Espírito Santo não mora em nosso coração se nós não abrimos um espaço para Ele. E para abrir espaço para Ele temos que ter muitas renúncias, amados irmãos. Temos que deixar muitas coisas de nossa carnalidade que nos afastam dos caminhos de Deus. Eu sei, amada igreja, que todos nós temos no coração desejo de ajudar as pessoas e de levar a palavra para que muitas almas venham se converter. Todos nós queremos em nosso coração ser úteis para os fundamentos da palavra de Deus. Queremos ser úteis para que as pessoas venham aprender do Evangelho por meio de nós. Mas nós não podemos fazer absolutamente nada se nós não nos ligamos com aquilo que Deus quer que nós façamos. E para isso temos que renunciar a muitas coisas, meus quereres e as minhas coisas que eu desejo dentro do meu coração não são do agrado de Deus. Por isso nós, como servos do Senhor, temos que primeiramente renunciar àquilo que nos afasta de Deus.
nos afastar daquelas coisas que não deixam o Espírito Santo chegar perto de nós. O Espírito Santo de Deus fala conosco a cada dia, mas nós muitas vezes não escutamos aquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Então, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus falando conosco, nós temos que primeiramente limpar nosso coração a cada dia. Temos que entregar nosso coração a Deus e pedir ao Pai Celestial que venha fazer morada conosco, para que nós possamos aprender aquilo que é bom e agradável diante de Deus. Porque é bom para Deus, muitas vezes não é bom para nós, segundo o nosso entendimento carnal. Então, para que nós venhamos a ter aquilo que Deus quer que nós tenhamos, temos que renunciar à nossa carne, renunciar àquilo que não é do agrado de Deus. É difícil, irmãos, porque nós temos costumes e temos hábitos que hemos colocado em nossos pensamentos desde sempre, mas essas coisas muitas vezes nos afastam dos caminhos do Senhor. E de nada adianta nós fazermos o querer, se no final, quando Deus nos chame para render contas diante dele, a gente não estiver do jeito que o Pai Celestial está querendo que nós sabemos. Então, na amada igreja, para poder receber o Espírito Santo de Deus, temos que primeiramente começar a entender e a saber que é o que precisamos fazer para andar segundo a palavra de Deus. Quando nós compreendemos aquilo que temos que fazer para caminhar segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus automaticamente Ele falará conosco e a gente vai entender tudo aquilo que Deus quer falar conosco. E vamos ter discernimento e vamos poder executar aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque o Espírito Santo de Deus fala conosco todos os dias, mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir Ele por culpa de nossa dureza, por culpa de nossa rigidez, por culpa de nossos desejos. Mas nós temos a obrigação de nos converter a cada dia, porque somente nos convertendo a cada dia poderemos chegar ao coração daqueles que precisam ouvir e aprender da palavra. Assim como foi falado no princípio do culto, por meio de louvores, por meio de testemunhos, por meio das palavras dos irmãos. Amada igreja, nós estamos aqui porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos permitiu chegar até aqui para ouvir e para aprender e para saber que só Ele é o caminho e só Ele é a salvação. Não existe outro caminho que não seja o caminho de Deus. E nós, como servos do Senhor, temos a obrigação de nos capacitar e aprender aquilo que Deus quer que aprendamos, porque tem muitas pessoas morrendo lá fora, tem muitas almas sucumbindo e caindo, porque os pregadores, porque as pessoas que conhecem a palavra só querem falar de prosperidade, de riqueza e de bênçãos, mas não querem falar daquilo que faz que o servo de Deus se converta a cada dia e que faça que o servo de Deus venha se humilhar perante Deus. O dia que a gente for chamado a render contas, Deus não vai mirar o que a gente conquistou nessa terra material. Ele vai nos dar aquilo que nós conquistamos espiritualmente. Aqui nós podemos ver também, meus amados irmãos, na palavra do Senhor, podemos ler aqui, meus amados irmãos, que diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então, amada igreja, para nós poder receber aquilo que Deus tem preparado para nós, somente é ter humildade de coração, dobrar nossos joelhos e falar com o Pai em espírito e em verdade, e o Senhor chegará a nós e falará com nós e será íntimo de nós, e Ele nos dirá aquilo que devemos fazer. Porque eu sei, amada igreja, que muitas vezes o crente fica parado sem saber como agir nesse mundo tão difícil que a gente tem que enfrentar a cada dia. Mas se nós ficarmos ligados a Deus, o Senhor nos vai dar ordem para saber o que temos que fazer. Ele tem tudo o que nós precisamos aqui na sua santa palavra.
Tudo que o servo de Deus precisa para aprender de Deus está aqui. Aleluia. O Pai Celestial fala conosco em cada palavra que se encontra escrita no livro sagrado. Só precisamos pagar o preço com o Senhor. Nós temos que ter uma vida de sacrifícios e ter uma vida onde somos gratos com o Pai Celestial a cada momento, amada igreja. Porque se a gente não tiver gratidão com Deus, com as coisas que o Senhor nos dá, muito menos poderemos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Pois o Senhor Jesus Cristo nos disse que venham a mim os mansos e humildes de coração. Se a gente não tiver mansidão de humildade de coração, a gente não poderá ouvir o Espírito Santo e a gente não poderá receber o revestimento espiritual e não poderemos ter forças para batalhar contra o mal. Nós sabemos que o mal se alimenta daquelas coisas negativas, daqueles pensamentos malignos que estão no mundo causando contendas, dissensões, que está causando mortandade, discussões e desentendimento entre a humanidade. Mas o Espírito Santo de Deus nos ensina que vivamos em comunhão, que vivamos juntos, uns ajudando os outros e nós sentindo o que nosso irmão sente e orando uns pelos outros e clamando uns pelos outros. Aleluia. Tendo um coração humilde. E uma prova viva do que a palavra de Deus nos está dizendo nesse momento é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele não veio aqui na face da terra e morreu por todos nós. Ele não mostrou que era o sacrifício verdadeiro para nós aprender dele. Se nós somos servos de Deus Altíssimo, então nós temos obrigação. Nós nos fazemos chamar de cristão. Se nos fazemos chamar de cristão, a gente tem que seguir aquilo que Jesus Cristo nos está ensinando. Porque eu não posso dizer que sou cristão e faço as obras que eu quero fazer. Se eu sou cristão, tenho que observar aquilo que Jesus Cristo nos vem mostrando aqui no Novo Testamento. Quem nos mostra o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento? Entrega, amor, sacrifício, oração, dar a vida pelos que precisam. Mas nós, como servos de Deus, será que fazemos isso algumas vezes? Muitas vezes somos duros de coração, não queremos fazer nada do que a palavra de Deus diz. Mas nós temos a obrigação de fazer isso, meus irmãos, porque eu sei, meus irmãos, que todos vocês, todos nós, ficamos pensando e falando conosco a cada dia em nossos corações. Porque a humanidade se encontra assim, mas muitas vezes é porque nós, como servos de Deus, estamos errando por falta de oração, de jejum, de sacrifício, de entrega, meus irmãos. Se todos os servos do Senhor se juntassem na face dessa terra, nos juntássemos para fazer propósitos, o mundo seria netamente dirigido pelo Espírito Santo, mas muitas vezes nos falta fortaleza para poder fazer isso. Por isso estamos hoje aqui, meus amados irmãos, clamando a Deus e pedindo a Deus força para podermos revestir espiritualmente e poder entender as coisas e as bênçãos que o Senhor tem para nos ajudar a crescer espiritualmente. Porque o dia que tenhamos que vir para nosso Pai Celestial, o Senhor mirará como está nosso coração diante dele. Se nossas obras que fizemos aqui na terra foram dignas para morar junto dele, ou simplesmente viemos na terra e não fizemos aquilo que ele queria que fizéssemos. Por isso, amada igreja, vamos dobrar nossos joelhos a cada momento, vamos nos entregar perante Deus e vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Vamos a pedir ao Senhor que nos dê forças para deixar as coisas que não nos deixam entender o que Ele tem para nós. Nosso entender não é o entender de Deus. O entender de Deus é maior que qualquer coisa que nós podemos imaginar na face da terra. Então temos que ser pacientes e ter paciência e saber esperar e aguardar no Senhor, porque todas as coisas chegam no tempo que Ele sabe que é bom para que chegue a nossas vidas. Não chega quando nós queremos, mas sim quando o Senhor acha que é o momento certo para chegar. Muitas vezes queremos receber já, mas não estamos preparados para receber aquilo da parte do Senhor. Por isso temos que ser pacientes e saber esperar e pedir ao Espírito Santo que nos guie e que nos mostre como devemos nos humilhar perante Ele para poder ouvir a voz de Deus. Pois é a voz de Deus que guia o povo do Senhor na face da terra. É Ele que nos guia e nós, como cristãos, temos a obrigação de
esforçar-nos para ter comunhão com o Senhor. Porque se não nos esforçamos, amada igreja, como é que vamos ouvir a voz de Deus? Como é que vamos aprender a discernir o que Deus está falando e aquilo que o inimigo está querendo que nós façamos? Porque a gente sabe, minha amada igreja, que nós estamos aqui na face da terra para poder aprender de Deus e para poder ganhar a nossa salvação. Mas também sabemos que o principal inimigo dessa humanidade também está procurando ocasião para nos derrubar e para fazer que nós nos afastemos dos caminhos do Senhor e venhamos a perder aquilo que Deus nos deu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Filho amado. Então, igreja, não podemos ficar desapercebidos, não podemos ficar relaxados, pensando que somente estando vindo para a igreja é suficiente. A gente tem que pagar um preço, a gente tem que orar, a gente tem que clamar, a gente tem que ser humilde, a gente tem que renunciar a muitas coisas que são bonitas diante de nossos olhos, mas que diante de Deus são abomináveis. Porque aquilo que é bonito para o mundo, para Deus é abominável. E nós, como servos do Senhor, temos que ter claro isso a cada momento e ficar vigilando para a gente não escorregar e cair e nos perder aquilo que o Pai Celestial já preparou para nós desde o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo sacrificou por nós. Amada igreja, a humanidade a cada dia fica mais desapercebida e muitas vezes o cristão fica do mesmo jeitinho, deixando o mal entrar sem ele perceber. Mas nós, como servos do Senhor, estamos aqui para aprender de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, para nos examinar a cada dia, para nos corrigir, para falar com humildade e com amor às pessoas que não conhecem da palavra. Independente se vamos ser rejeitados ou não, a gente tem a obrigação de falar da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Ele sabia que muitas pessoas iriam a fazer as coisas de jeito errado, iriam a rejeitar, a blasfemar o nome dEle, a fazer coisas terríveis, e não iriam a valorizar o que Ele fez na cruz para a salvação das almas. Mas mesmo assim, Ele fez o sacrifício que Ele tinha que fazer para a nossa salvação. Então nós, como servos do Senhor, temos a obrigação de fazer aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mesmo que somos falhos, mesmo que temos erros, mas a gente tem a obrigação de se esforçar para tentar dar nosso melhor para nossos irmãos. Porque se Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, deu o melhor dele por nós, por que não tentamos fazer algo similar? Se Jesus Cristo disse, sejam meus imitadores. Então a gente tem que imitar o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que se esforçar, assim como fez o apóstolo Paulo, que foi imitador de Jesus Cristo e falava para as pessoas, sejam meus imitadores assim como eu sou imitador de Cristo. Nós temos que imitar as boas obras que o Senhor Jesus Cristo fazia e lembrar que quem faz o milagre não é a gente. Quem faz o milagre é o Senhor Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso, porque a soberba e a arrogância pode entrar no coração do cristão. E a gente tem que ficar atento com essas coisas, porque quando a gente faz as coisas, não faz as coisas para que nós sejamos exaltados, para que nós sejamos engrandecidos. O único que tem que ser engrandecido e exaltado nessa face da terra é o nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso que está nos céus. Porque somente eles são dignos de glória e dignos de honra. E nós, como servos do Senhor e como soldados do Senhor nessa terra, temos a obrigação de clamar o nome do Senhor e dar toda a glória e toda a honra a Ele, porque Ele é que faz todas as coisas na face da terra por nós. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Quantas misericórdias o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantas coisas o Pai Celestial nos brinda em nossos lares, nossos filhos, famílias, parentes, seres queridos, em nosso trabalho, em cada coisa que nós fazemos. Então, a benignidade de Deus é enorme e gigantesca. O que para muitos é uma coisa insignificante, para nós que somos cristãos, que podemos ver e entender as coisas milagrosas que o Senhor faz, são coisas gigantes. Porque muitos de nós, como falou aqui o irmão, era para não estar nesse lugar. Mas o Senhor ha tenido misericórdia em nossas vidas e nos ha mantido firmes e fortes
para que a gente possa pregar e levar o Evangelho com humildade, com carinho, com amor e com respeito, mas sempre com boa vontade, sempre com carinho, independente se recebemos rejeição ou não. Nossa obrigação é falar da palavra para todas as pessoas que a gente conheça, porque somente desse jeito a gente vai receber nosso galardão celestial. A gente não tem que se preocupar por galardão na face da terra, porque o dia que a gente morrer, todo ficará aqui na terra. A única coisa que levaremos são os galardões espirituais que a gente consiga fazer diante de Deus. Então temos que nos preocupar por ser agradável diante de Deus. Não por agradar ao homem nenhum, mas sim por agradar a Deus, que é o que realmente importa nessa face dessa terra. Igreja, nós a cada dia estamos sabendo quão difícil é viver na terra. Estamos vendo grandes coisas acontecer. Não podemos ficar desapercebidos e vacilando com as coisas que acontecem no mundo. O Senhor Jesus Cristo falou que não aconteceria nada do fim dos tempos sem Ele avisar a seus escolhidos. E nós, como servos do Senhor, somos escolhidos de Deus e sabemos que estão acontecendo coisas terríveis na face da terra. Por isso não podemos ficar desapercebidos. É momento de ficar orando muito mais, de ficar estudando as Escrituras, a palavra santa de Deus, para aprender e para poder levar a palavra para nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, nossos seres queridos, independente se vamos ser rejeitados ou não. Não importa, meus irmãos. Nossa obrigação é seguir orando e levar a palavra com amor, independente se somos rejeitados ou não. A gente tem que seguir falando a palavra com amor e com carinho, porque, amada igreja, nós somente somos servos. Se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, deixa acontecer as coisas, quem somos nós para rejeitar, para ficar julgando e apontando o dedo para aqueles que não querem ouvir? Quem vai fazer isso de apontar o dedo e julgar será nosso Senhor naquele grande dia. Antes disso, a gente tem que se esforçar para nosso melhor, de ajudar e mostrar que Deus é poderoso e misericordioso em nossas vidas, e mostrar um pouco da misericórdia de Deus através de nossas ações e através do que nós fazemos. Assim seremos dignos servos do Senhor e faremos as coisas que são boas e agradáveis diante dos olhos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amada igreja, eu fico muito grato de poder estar aqui falando com vocês, de poder falar da palavra do Senhor, porque todos seremos escravos antes de conhecer a palavra. Quando uno começa a falar da palavra de Deus, é o Senhor que vai colocando a palavra em nossas bocas para falar. Nem que uno planeja e começa a decorar que vai falar. A gente vai falando